Você já acordou com o coração apertado, com medo do amanhã? Já se perguntou se o dinheiro vai dar, se os planos vão dar certo, se a vida vai melhorar? Essa é a realidade de milhões de pessoas todos os dias. Ansiedade, dúvidas, insegurança, medo. É como se estivéssemos presos num labirinto sem saída. Mas e se eu te dissesse que não é preciso esperar a vida melhorar para começar a vencer? Porque o Salmo 27 não é apenas uma oração antiga. É uma declaração de guerra contra o medo. É uma afirmação de identidade. É a base de uma mente inabalável. Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, dizia que o sucesso começa na mente e que fé é o ingrediente secreto que ativa o pensamento criativo e nos coloca em movimento. E há uma verdade ainda mais profunda nisso tudo. O mundo exterior é apenas um reflexo da nossa vida interior. Carl Jung, psiquiatra e pensador suíço, dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Davi despertou para dentro. Ele enxergou que, mesmo rodeado de trevas externas, existia uma luz inapagável dentro dele. Quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava num palácio. Ele estava cercado por ameaças, vivendo perseguições, no meio do caos. E mesmo assim, ele escreve: o Senhor é a minha luz. Ele não negava a escuridão, mas escolhia focar na luz. Você também pode fazer isso. Comece seu dia com essa afirmação: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Repita isso mesmo que sua mente tente duvidar, porque a fé não precisa ver para acreditar. Ela decide confiar antes mesmo da mudança acontecer. Jung acreditava que os conflitos não resolvidos dentro de nós se manifestam do lado de fora. Chamava isso de sombra, os medos, traumas e inseguranças que tentamos esconder, mas que continuam a nos controlar. E o que o Salmo 27 nos oferece é exatamente o contrário, a chance de iluminar essa sombra. Quando você afirma: o Senhor é minha luz, você está dizendo: eu não preciso mais me esconder do que me assusta. Você reconhece que há uma luz capaz de invadir até os cantos mais escuros da alma, e essa luz liberta. Faça disso um hábito. Pegue um papel e escreva todos os seus medos. Nomeie-os, dê rosto às suas sombras, e ao lado de cada medo escreva uma verdade da fé, uma promessa, um princípio. Como um guerreiro que antes de ir à batalha conhece o nome do inimigo e sabe com o que está lidando. Carl Jung também dizia: aquilo que você resiste, persiste, mas aquilo que você aceita, se transforma. O Salmo 27 nos ensina a aceitar a presença do medo, mas a não se render a ele, a olhar para ele com a luz da verdade e transformá-lo. Transforme o caos em clareza, porque a luz de Deus não apaga os problemas, mas mostra o caminho em meio a eles. Assim como Davi, você pode declarar: não tenho medo. Não porque você é forte, mas porque aquele que te guia é maior que tudo. Não se trata de ignorar a realidade, mas de reprogramar sua perspectiva. E isso é o que diferencia os que afundam dos que flutuam. A fé é a força que rompe a paralisia. É a energia que te impulsiona para a ação. E quando essa fé se une a um propósito claro, à disciplina e ao pensamento positivo, você se torna imparável. Não espere as condições perfeitas. Não espere a vida se alinhar. A luz já está disponível. Agora é a sua vez de deixar ela brilhar em você. Napoleon Hill dizia que o medo é apenas um estado mental, e todo estado mental pode ser dominado. Mas Carl Jung acrescentaria: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Esse é o trabalho da fé: trazer a consciência às sombras e injetar luz onde antes havia abandono. Talvez hoje você esteja enfrentando dúvidas internas, fracassos não resolvidos, ou dores tão antigas que já fazem parte da sua identidade. Mas aqui vai a verdade: isso não é quem você é. Você não é o medo que sente. Você não é a ansiedade que te consome. Você é luz em potencial. Quando você combina os ensinamentos de Davi com a psicologia profunda de Jung e os princípios de ação de Napoleon Hill,
você ganha uma fórmula de transformação real. Fé plus consciência plus ação e o libertação interior. E isso se manifesta no cotidiano. Acordar cedo e declarar a verdade. Escolher uma atitude positiva mesmo quando tudo desaba. Fazer uma pequena ação intencional, ao invés de esperar motivação. Trocar reclamação por gratidão. Trocar comparação por visão. Você quer sair da escuridão? Então olhe para dentro. Traga à luz seus monstros. Encare seus medos. Eles são menores do que parecem e mais fracos do que você acredita. Escreva aqui nos comentários: o Senhor é a minha luz. Isso não é só uma frase. É um compromisso público. É a sua aliança com a fé. É o seu primeiro passo rumo à vitória interior. Se você sente que está no limite, que tudo parece escuro, este vídeo é para você. E nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nos ensinamentos desse salmo, versículo por versículo, emoção por emoção, dor por dor, e transformar cada palavra em ações práticas, em atitudes diárias, em coragem viva. Você vai aprender não apenas a sobreviver, mas a viver com propósito, a transformar o medo em força. A luz está aqui, e você vai começar a ver. Prepare-se para enxergar o que você nunca viu, porque o que vem agora pode mudar tudo. Você já se sentiu forte por fora, mas quebrado por dentro? Já sorriu na frente dos outros enquanto por dentro o que você queria mesmo era gritar por socorro? Essa é a realidade silenciosa de milhares de pessoas. Elas carregam fardos invisíveis, dores que não sangram, medos que não têm nome. Mas o Salmo 27 tem uma resposta para isso. Ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Preste atenção. Ele não diz que Deus construiu uma fortaleza ao redor de Davi. Ele diz que Deus é a fortaleza. Uma força que vem de dentro, uma estrutura espiritual que te sustenta quando tudo desmorona. Não é uma armadura de pedra. É uma fortaleza invisível, mas indestrutível, construída no coração. Napoleon Hill, em suas pesquisas sobre os homens mais bem-sucedidos da história, percebeu algo surpreendente. A maioria deles passou por grandes tragédias antes de alcançar suas vitórias. Por quê? Porque eles descobriram algo que ninguém tira de você: a força interior. E Carl Jung complementa isso com uma verdade profunda. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acabará por aparecer como destino. Você entende? O que não enfrentamos por dentro nos derrota por fora. Mas o que enfrentamos de cabeça erguida nos transforma em guerreiros. Davi tinha todos os motivos para desmoronar. Era perseguido, traído, isolado. Mas sua oração não era um grito de desespero. Era um cântico de resistência, uma confissão de fé em meio ao colapso. A quem temerei? Não era arrogância, era clareza. Era a consciência de que a maior batalha acontece dentro da mente e que Deus, sendo sua fortaleza, seria sua estrutura interna inabalável. Agora pense em você. Quem ou o que tem sido sua fortaleza? Dinheiro, pessoas, aparências? Todas essas bases são frágeis, desmoronam com o tempo. Mas quando sua força vem daquilo que é eterno, você se torna inabalável. E aqui entra algo ainda mais perigoso: os inimigos invisíveis. Quantas vezes você começou algo com paixão e, de repente, foi vencido por pensamentos como: eu não sou bom o bastante, vai dar errado de novo. É melhor nem tentar. Essas vozes não vêm de fora, elas vêm da sombra. Carl Jung dizia que cada ser humano carrega uma parte inconsciente, um espaço onde estão armazenadas todas as nossas dores, traumas e crenças limitantes. Ele chamou isso de sombra, e só há um jeito de vencer a sombra: iluminando-a. O Salmo 27 nos ensina a usar a luz da fé para isso. Veja o versículo: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Os malfeitores de hoje não são apenas pessoas, são pensamentos, são estados mentais, são traumas antigos, são hábitos destrutivos, são ciclos que se repetem porque ainda não foram enfrentados de verdade. Napoleon Hill dizia: o pensamento negativo é o maior inimigo do sucesso.
E acrescentava: você se torna aquilo que pensa na maior parte do tempo. Então aqui está o desafio. Você está alimentando o que na sua mente? É por isso que afirmamos: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Porque ao fazer isso, você convida Deus para habitar no seu interior. E onde Deus habita, o medo não reina. Vamos aplicar isso agora? Exercício 1. Nomeie seus inimigos invisíveis. Pegue um papel e escreva. Dê nome ao medo. Dê nome ao trauma. Dê nome ao sabotador. Exercício 2. Para cada inimigo, escreva uma verdade da fé. Um versículo, uma afirmação. Algo que seja maior do que o medo. Exercício 3. Haja com fé. Faça algo pequeno, mas significativo. Dê um passo, mesmo com medo. Porque a coragem não vem antes da ação. Ela vem durante. Carl Jung dizia: a depressão é como uma senhora de preto. Se ela aparecer, não a afaste. Convide-a para sentar, ouvir o que ela tem a dizer e então você entenderá por que ela veio. Não lute contra a sua dor negando-a. Lute iluminando-a, escutando-a, aprendendo com ela e então superando-a. Davi fez isso e por isso venceu. Não apenas guerras externas, mas conflitos internos. Por isso ele se tornou rei. Você também está em guerra. E a sua coroa depende da vitória sobre esses inimigos invisíveis. É hora de escolher. Continuar sendo sabotado pelas sombras ou se fortalecer com a luz. Declare agora nos comentários: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja lutando contra inimigos invisíveis. Vamos construir juntos uma fortaleza coletiva, onde a fé, a coragem e a verdade sejam os tijolos. Você está mais forte do que imagina, e o próximo capítulo da sua vida será escrito pela sua decisão de hoje. E como Davi escreveu: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Essa é a voz de quem sabe que o pior já tentou vencê-lo, mas falhou. Porque dentro dele já existia uma fortaleza que o mundo não podia destruir. Esperar não é apenas uma pausa. É uma escola silenciosa onde se aprende a confiar. Vivemos numa geração apressada. Queremos resultados agora, respostas instantâneas, soluções mágicas. Mas o Salmo 27 nos confronta com uma verdade esquecida. Espera no Senhor. Tem bom ânimo e Ele fortalecerá o teu coração. Salmo 27, 14. Essa não é uma espera passiva. Não é ficar parado assistindo a vida passar. É uma espera ativa. É agir mesmo quando não se vê resultado. É construir mesmo quando tudo parece parado. É crer mesmo quando não se sente fé. Davi foi ungido rei ainda jovem. Mas esperou anos, passando por desertos, fugindo de inimigos, escondido em cavernas. Ele tinha uma promessa, mas nada parecia indicar que ela se cumpriria. Mesmo assim, ele não desistiu. Por quê? Porque Davi não esperava no tempo. Ele esperava em Deus. Napoleon Hill ensinava: a paciência, a persistência e o esforço formam uma combinação imbatível para o sucesso. E Carl Jung aprofundava esse pensamento ao dizer: aquilo que precisamos aprender para viver bem nos é ensinado pelas experiências que mais tentamos evitar. Ou seja, aquilo que te faz esperar também está te ensinando a viver de forma mais profunda. A espera molda o caráter, acalma o ego, fortalece a fé. Porque enquanto você está esperando, Deus está te preparando. A espera é um processo de construção interior. Você está sendo edificado por dentro para sustentar o que virá por fora. E aqui está o segredo. Enquanto espera, continue plantando. A árvore mais forte não cresce em uma semana. Ela cresce em silêncio. Dia após dia, sua raiz se aprofunda, mesmo quando nada parece mudar por fora. O seu processo é sagrado. Não apresse. Não pule etapas. Não compare seu tempo com o dos outros. Deus trabalha em ritmos diferentes para propósitos diferentes. Davi disse: Ele fortalecerá o teu coração. Note, não é o corpo, não é a conta bancária, é o coração. É no íntimo onde estão as emoções, as motivações, os sentimentos mais profundos. É ali que Deus age, ali que a força verdadeira nasce.
E essa força tem uma fonte, a intimidade com Deus. Veja o que Davi declara no versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Pense nisso. Davi tinha guerras para vencer, decisões para tomar, responsabilidades gigantes. E ainda assim, sua prioridade era uma só: estar com Deus. Ele entendia que não existe força externa sem uma conexão interna, que não há clareza no mundo sem silêncio na alma, que não se conquista fora aquilo que está quebrado por dentro. Carl Jung dizia: solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de si mesmo. Davi buscava essa presença que o reconectava com ele mesmo. Quando você entra na presença de Deus, você se reencontra. Sua identidade se alinha. Suas feridas são tratadas. Sua mente é renovada. Sua alma respira. Napoleon Hill falava sobre a importância de se conectar com uma inteligência infinita. Ele acreditava que grandes ideias vinham do silêncio, da fé, da meditação. Ele chamava isso de inspiração. Nós chamamos de intimidade com Deus. E essa intimidade exige cultivo. Não acontece por acidente. Acontece por intenção. Reserve todos os dias um tempo, por menor que seja, para estar com Deus. Não como um ritual, mas como um encontro. Apague as telas. Feche os olhos. Respire fundo. E fale com Ele. Peça menos. Agradeça mais. Questione menos. Contemple mais. Às vezes, não é sobre obter respostas, mas sobre se permitir ser abraçado pela presença. Faça da presença de Deus sua morada, não sua visita. A beleza do Senhor está nas pequenas coisas, no nascer do sol, no café quente, na risada de uma criança, no perdão que você deu ou recebeu. Contemplar é enxergar com os olhos do Espírito. É perceber que Deus não está longe, Ele está presente. Quando você contempla, você aprende. Quando você aprende, você amadurece. Quando amadurece, você prospera. Essa é a jornada de dentro para fora. Carl Jung diria: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Davi compreendia isso. Ele não buscava conhecimento por orgulho. Ele buscava sabedoria por amor. Sabia que a guerra verdadeira era espiritual e que só se vence por dentro. Você quer vencer o medo? Cultive intimidade. Você quer ter força para esperar? Busque presença. Você quer prosperar em tempos difíceis? Encontre seu refúgio em Deus. Tudo começa quando você diz: uma coisa eu busco. E o que é essa uma coisa? Não é sucesso, não é riqueza, não é reconhecimento. É a presença. Essa é a sua fortaleza secreta. O lugar onde você se reconstrói, se renova, se reencontra. Vamos aplicar isso? Exercício 1. Estabeleça um horário diário para falar com Deus. Mesmo que seja 10 minutos, não negocie esse tempo. Exercício 2. Anote frases de gratidão todos os dias. Gratidão é ponte para a intimidade. Exercício 3. Leia um versículo por dia. Medite. Aplique. Compartilhe com alguém. Exercício 4. Pratique o silêncio. Não apenas a ausência de som, mas a presença de paz. Você não precisa ser perfeito para se aproximar de Deus. Só precisa ser honesto. Davi errou, muito, mas sua intimidade com Deus era verdadeira. E foi isso que o tornou grande. Não sua força, não sua fama, mas seu coração. E se você fizer o mesmo, não importa o que esteja enfrentando, você vai se manter de pé. Declare agora nos comentários: uma coisa eu busco, a presença de Deus. Essa frase pode parecer pequena, mas ela tem o poder de mudar seu foco. E onde está o seu foco, estará também a sua força. A espera se torna leve quando você não espera sozinho. A dor se torna suporte quando você descobre um propósito maior. E a caminhada se torna sagrada quando você decide andar lado a lado com aquele que te criou. Imagine um exército inteiro te cercando, flechas preparadas, espadas afiadas,
gritos de guerra ao seu redor, e você, sozinho no meio. A maioria desmoronaria. Mas Davi escreve: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Salmo 27:3. O que faz uma pessoa manter a calma diante do caos? O que sustenta o coração quando tudo diz que é o fim? A resposta é simples, porém poderosa: coragem. Mas não qualquer coragem. Não aquela baseada em arrogância ou em confiança cega em si mesmo, mas uma coragem que nasce da fé, que cresce no silêncio, que se alimenta da presença de Deus. Napoleon Hill dizia: o medo é o mais sutil e destrutivo dos inimigos. Carl Jung complementava: o encontro com o medo é o ponto de partida da coragem verdadeira. Você entende? A coragem não é a ausência de medo. Ela é a decisão de confiar, apesar do medo. Davi tinha todos os motivos para fugir, mas ele ficou. Não porque era insensível ao perigo, mas porque conhecia o seu Deus. Ele sabia que, mesmo cercado, ele não estava sozinho. E aqui vai a pergunta que ecoa no coração: em quem você confia quando está cercado por dívidas, diagnósticos, decepções ou solidão? A sua coragem nasce daquilo ou daquele em quem você deposita sua fé. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo carrega arquétipos universais, imagens que estão dentro de todos nós. Um deles é o guerreiro. Esse arquétipo é despertado em momentos de crise. Davi despertou o guerreiro interior. E você também pode. Mas para isso você precisa parar de fugir e começar a enfrentar. Precisa parar de se esconder atrás de desculpas e se posicionar com fé. Precisa substituir o "e se der errado" pelo "e se for a melhor coisa que já aconteceu comigo?" Você pode estar cercado, mas isso não significa que perdeu. Você pode estar em guerra, mas isso não significa que está derrotado. O Senhor é sua luz, sua salvação, sua fortaleza. Essa é a base de uma coragem que move montanhas. Mas aqui está o segredo. Essa coragem só se sustenta com propósito. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Um desejo ardente, claro, definido. O que você realmente deseja? O que te move pela manhã? O que queima no seu peito quando você pensa no futuro? Davi queria viver para cumprir o propósito de Deus. Não queria apenas sobreviver. Ele queria florescer. Queria ser instrumento. Queria deixar um legado. E você? Está vivendo para quê? Carl Jung dizia: a vida não vivida é uma doença da alma. Muitas pessoas não estão deprimidas. Estão desconectadas do próprio propósito. Estão gastando energia tentando agradar os outros, tentando se encaixar em padrões, tentando sobreviver. Mas esqueceram de viver. O Salmo 27 nos convida a mais. Ele não é apenas um texto bíblico. É um mapa para quem quer viver com coragem, fé e verdade. E aqui vai a parte mais importante. Davi termina o Salmo dizendo: espere no Senhor, tem bom ânimo e Ele fortalecerá o teu coração. Essa é a voz de quem passou pela dor, mas não se tornou amargo. É a fala de quem viu a guerra, mas não perdeu a fé. É o grito silencioso de quem entendeu que tudo passa, menos a fidelidade de Deus. Você chegou até aqui nesse vídeo. E isso não é por acaso. Talvez esteja enfrentando a maior batalha da sua vida. Talvez sua alma esteja cansada. Talvez sua esperança esteja por um fio. Mas ouça isso com o coração aberto. Você ainda tem força. Você ainda tem propósito. Você ainda tem tempo. Deus não terminou com você. E se você está respirando, é porque ainda há algo extraordinário esperando por você. A vida pode ter sido dura, mas você sobreviveu. Você continua aqui. E isso já é prova de que existe uma luz que não se apaga. Agora é a sua vez. Escolha acreditar. Escolha agir. Escolha confiar. Declare nos comentários: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Essa frase não é apenas um encerramento, é uma nova abertura, é uma afirmação de identidade, é a sua bandeira. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de coragem. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para reacender uma chama.
E se esse conteúdo falou com você, se te ajudou, se te abraçou em algum ponto, se inscreva no canal. Aqui você encontra fé com sabedoria, palavra com propósito, reflexão com direção. E lembre-se, o Deus de Davi ainda é o mesmo. E ele ainda está dizendo hoje: não tenha medo, eu sou a tua luz. A guerra pode continuar lá fora, mas dentro de você, a paz já começou.